Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos os nossos irmãos, nossos amigos. Nós temos muitos amigos hoje presentes aqui. E hoje é um dia muito especial para o clube, né? O Clube Soldados do Rei. É o Dia Mundial dos Desbravadores. E também o clube está completando 20 anos. Que bênção, né? 20 anos de um clube. Que Deus possa abençoar esse clube. E nossa igreja está repleta de desbravadores. Aqueles que já foram, aqueles que são e os futuros desbravadores, que são os nossos aventureiros. Neste momento, daremos então início à nossa programação do culto divino. Nós somos os
Para o voto, oposição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei o servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Lemo. O amor de Cristo me motiva. Paulo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Objetivo. Salvar do pecado e guiar do serviço. Para o voto à Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia. A sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar, posição. O hino dos desbravadores. Curvamos nossas frontes e vamos para com Deus. Querido Deus, amado Pai que habita os altos céus, obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por mais um sábado, Paizinho. Que nós possamos, Pai, nessa manhã, render louvores a Ti, Pai, engrandecer somente o Teu nome. Faça a Tua vontade em nossas vidas, que Teu Santo Espírito nos acompanhe, Senhor. Tanto durante o culto agora, que nós possamos, e a gente tem nos acompanhado desde manhã às 9 horas, que Ele possa abrir nossas mentes, nossos ouvidos, nossos olhos e nosso coração, Pai, para as palavras que aqui vamos escutar. E que as palavras que daqui saiam, Pai, venham de Ti diretamente, e não de boca de homem. São essas as bênçãos que Te pedimos e desde já agradecemos. No doce nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Com espírito de reverência, eu peço que aqueles que puderem, vamos se colocar de joelho na presença do Senhor. Santo Deus, Pai que estás nos céus, é com alegria, meu Senhor, que estamos nós, seus filhos, neste momento ajoelhados na sua presença. Querido Deus, temos aí um sábado feliz, um sábado com alguns projetos que o Senhor fez para nossas vidas, se realizando neste momento. Querido Pai, temos alguns amigos aqui, pessoas queridas, pessoas que também realizaram projetos nessa igreja, que nos dão a honra neste momento de estar aqui ao nosso meio. Por favor, Senhor, traga uma bênção especial na vida de cada uma delas. Querido Deus, também temos aqueles amigos que nos acompanham
alguns de longe, alguns de perto, que também nos dão alegria de estar aqui também. Por favor, Senhor, faz a diferença na vida deles também. Querido Pai, temos pessoas que sofrem também aqui neste momento com dificuldades. Não vamos qualificar nenhuma delas aqui, mas o Senhor sabe. Cuida com carinho também deles. Querido Deus, estamos completando 2 décadas. Soldados do Rei. Muitas vidas foram tocadas por esse clube. Nós estamos sendo tocados nesse ano. Por favor, Senhor, continue trabalhando no nosso coração. Continue trabalhando na nossa vida. Dê muitos projetos para nós. Realiza eles em nossa vida, para que nós possamos realizar na sociedade também. Que essa igreja, Senhor, continue sendo o seu sonho. Que esse clube continue sendo o seu sonho realizado na vida da humanidade. Querido Pai, esteja agora neste momento com o nosso pregador. Que tudo que ele estudou, que tudo que ele refletiu, vindo dos céus, possa ser para preencher a nossa vida, o nosso caráter, ao ponto de modificar, ao ponto que nós possamos aprender e levar para as pessoas, para trazer alegria, paz, segurança e conforto. E que um dia elas possam crescer ao ponto e nós possamos todos ir para as mansões celestiais. Muito obrigado, Deus, porque neste momento nós já sentimos a paz, a segurança de estarmos aqui na sua presença. E é em nome do seu Filho que nós sentimos essa paz. Amém. Eu de novo. Prometo que eu não vou pregar, irmãos. Eu quero chamar então aqui a tia Letícia. Vem, tia, aqui fazendo um favor. Como eu falei para vocês, hoje, às 4h45, nós teremos então uma programação muito especial e teremos aqui pessoas que já participaram do clube. Só que a tia, ela vai ter um casamento, né, tia? E ela falou que ficou dividido o coração dela, e eu sei que ficou. Então, eu perguntei se ela podia vir agora pela manhã, ela falou que podia. Então, eu gostaria, né, de falar para a senhora, tia, em nome de todo o clube, que desbravadora uma vez sempre desbravadora. E vocês viram o uniforme dela? Legal, né? Uma vez desbravadora, sempre desbravadoras. Aprendemos muito com a senhora, tia. Nos ensinou a lutar, a ter garra. Coloca um fundo musical nisso. A senhora falou que o verdadeiro líder é aquele que forma líder. E é verdade, isso é uma responsabilidade para quem está na liderança. Se eu estou aqui se eu não formo líder, então é uma responsabilidade, né? E é um compromisso que eu tenho. A senhora deixou a sementinha plantada. E hoje nós estamos aqui, lutando com este clube. E a sementinha da senhora foi eu, a Thaís, o Fabrício, né? Aqueles que estão mais na ponta, né? A Débora, e tem mais os outros. Foi a sementinha que a senhora plantou. A senhora foi uma desbravadora, diretora, foi conselheira, foi mãe, porque também teve que cuidar da família dela. A senhora foi costureira. Gente, pensa numa mulher que ela costurava e fazia uniforme para todo mundo, né? Quando chegou o Campo de Unidade, pensa os conselheiros, gente. Fomos todos na casa dela. Tia, esse é o meu uniforme, a senhora costura? Tia, esse é o meu uniforme, a senhora costura? Ela costurava. Então ela foi costureira, conselheira, diretora. Ela cuidava da família dela. E a senhora ficava até tarde costurando, porque a gente sabe disso. Conseguimos muitas coisas materiais. Com pedágio. Eu aprendi, acho que andar de ônibus mesmo, com o pedágio, tia. Porque a gente saía bem cedinho, iria fazer o pedágio. Agora eu vou explicar o que é o pedágio, tá, irmãos? Porque hoje não pode. Jenny, não conseguiu, né? Você pegou pra mim? Deixa eu ver. O pedágio é assim. Nós, desbravadores, íamos até o centro. No semáforo, a gente pegava os chaveirinhos e vendia
Só que vendia não com valor, né, tia? A gente falava assim, ó, nós somos o Clube dos Bravadores, fizemos esse trabalho e eu gostaria de saber quanto que você poderia nos ajudar. Gente, pensa a competição entre unidade. Nossa, qual unidade quer conseguir mais? A gente, quando recebia R$1, uma moedinha, a gente ficava, né, tudo bem, né? Mas quando conseguia uma nota, né, um 10, um 50, lembra? Uns R$50, falei, nossa, por um chaveiro. Tinha gente até que dava pasta de dente. Era uma pasta de dente assim, né, tia, que passava do close-up. E a gente ganhava também, saía todo feliz de lá. Mas tinha um detalhe que eu não esqueço, tia. E eu tenho certeza que vocês também não vão esquecer. Deixa eu só mostrar o que a Jenny trouxe. Ó, esse daqui, ó. O Beto me falou que eles ficavam mais ou menos... Eles fizeram mais ou menos uns 5.000 chaveiros, né, amor? Uns 5.000 chaveiros. Esse daqui que nós íamos no pedágio, eu adorava ir no pedágio. Adorava. Sair cedo daqui pro pedágio. De ônibus e tudo. Saía às 6 horas, 6:30 da manhã. E chegávamos lá no carro, ó, tá escrito SR, que sou das do Rei, e falava, ó, sou do clube tal, não sei o quê. Poderia nos ajudar? E eles davam valor. Então esse era o chaveiro. Temos alguns de lembrança ainda. Então o pedágio marcou muito pra gente. Como eu falei que tem um diferencial que eu não esqueço, tia, é que a senhora levava os pãozinhos pra gente. Gente, ó, Stephanie, eu aprendi com a tia Letícia, cadê a Stephanie? Que elas têm que levar lanche, tia, pra ela e pra Dani. Ela levava, colocava a carninha no pão, né, tia? E ela levava uma sacolada cheia de pão. Lá no passeio público, que era um dos lugares, quando a gente estava cansado e quase 11 a gente ficava até 3 horas da manhã, eu nem ligava, o pessoal nem ligava, né? Porque a gente, tipo, no domingo a gente ficava lá com o pessoal, com o clube, a gente não ligava de ficar lá. Então eu lembro que quando a gente estava, chegou o horário e ninguém tinha dinheiro, hein? Dinheiro da passagem. E a tia sabia, então ela levava o pãozinho pra gente. E ela saía distribuindo o pão francês com a carninha. Então é uma coisa que marcou muito, porque eu acho que no sábado à noite ela ficava preocupada com o que a gente iria comer, né? E eu agora pensei nas duas ali, aqui, ó. Só por misericórdia, irmão, essas duas. Mas o nosso tempo é curto. A senhora... Deixa eu ver onde que eu tô. Agora eu fiquei emocionada. Então, tia... Beto, faz favor, amor. Traz aqui. Nós fizemos uma lembrança para a senhora. Tá bom? Essa é uma simples lembrança, mas foi de coração. Fabrício, vem aqui fazendo um favor. O Fabrício, ele também foi um dos, né, dos líderes com a tia Letícia, né, do tempo da tia, desde pequenininho. Ele vai entregar então para ela essa pequena lembrança. Tem uma foto dela ali. Muito obrigado por tudo, tia. Muito obrigada. Agora, Vinícius, faz favor, tia, tem mais uma surpresa. Vem aqui pro cantinho.
Então, tia, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a senhora e a sua família. Eu só quero dizer a vocês, meus queridos desbravadores, soldados do rei. Esse nome foi escolhido com muito amor, com muito carinho. E nós todos, os antigos soldados do reino, a gente dizia, nós somos soldados de Jesus. E hoje vocês também estão aí, soldados de Jesus. Continue para sempre. A única coisa que eu quero dizer para vocês, para Sandra, essa minha querida menina aqui, e todos os outros que estão aqui, né, graças a Deus, está todo mundo, a Débora, o Fabrício, a Thaís, a Marinês, que está lá longe. Todas as pessoas que moram dentro do meu coração. Hoje eu posso ver o Eduardo, a Gabriele, que estão crescendo e trilhando o mesmo caminho. A única coisa que eu quero dizer para todos vocês, sejam grandes soldados do Rei. E ganhar muitas almas para Cristo. E vocês são o meu orgulho. Tá? Principalmente a Sandra, a minha menina querida, que eu amo tanto. Eu gostaria de apresentar para vocês o Teologando e agradecer, tá, Marco? Que Deus possa continuar abençoando você. Agradeço mesmo pelo convite que você aceitou. É o Teologando Marco Prato. Bom dia, igreja. Bom dia. Vou mostrar com vocês alguns rostos missão familiares aqui, ó. Alguns fizeram missão Caleb comigo, né, em 2014, comecei em 2014. Lembra que eu fui fazer a prova de teologia? Então é muito bom estar com vocês. Queria contar uma particularidade antes da gente entrar no culto. Eu me converti à igreja, eu comecei a frequentar a igreja assim com mais afinco depois de um Dia Mundial dos Desbravadores. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E foi onde eu tomei a decisão, onde Deus me chamou para estudar teologia. Gostaria de saudar também o pessoal da internet que nos assiste, que eles possam estudar e orar sempre, pedir o Espírito Santo para iluminar a vida deles. Pessoal, quem aqui conhece a história de Phineas Gage? Tipo, vamos colocar ali para a gente conhecer um pouquinho mais. Então eu vou apresentar para vocês a história de um rapaz. Vocês conseguem enxergar ali na tela? Esse aqui é Phineas Gage. Talvez alguns já conheçam essa história aqui. Uma particularidade do Phineas Gage que é muito legal. Vocês estão vendo o que ele está segurando na mão dele? O que ele segura na mão dele lá? Parece um maço, né? É uma haste de ferro, de metal. Phineas Gage, nessa foto, ele tinha 25 anos. Isso faz algum tempinho já, 1848. Alguém era nascido em 1848? Acho que ninguém aqui, né? 1848, Phineas Gage, ele era capataz, isso ele era responsável chefe da construção de ferrovias nos Estados Unidos. E Phineas Gage era um rapaz assim como são os desbravadores. Ele era um rapaz educado, ele falava bom dia para as pessoas, ele não era dado a falar palavrão, não desrespeitava ninguém, era uma pessoa cortês. Só que aconteceu um acidente com Phineas Gage. E no dia 13 de setembro, a gente passou recentemente o aniversário do acidente dele, de 1848, Phineas Gage estava com aquele mastro que eu mostrei na foto anterior. Ele estava colocando pólvora num buraco numa rocha. Quando de repente, uma faísca foi produzida. E vocês sabem o que acontece com uma faísca com pólvora, né? Ainda mais se a pólvora estiver comprimida. Aquela haste de ferro que ele estava utilizando para socar, que devia ter a grossura de um cabo de vassoura, aquilo voou e se projetou por entre o rosto dele. Entrou na bochecha esquerda dele e saiu aqui por cima, afetando ele, perdeu a visão e perdeu um pedaço do cérebro dele. Olha só, imagine a imagem ali, ó. Olha por onde passou essa barra aqui, ó. Pode ver que ele está com o olho fechado. Ele perdeu esse olho aqui, ó. No acidente de 1848, Phineas Gage. Então, olha só a parte que foi afetada do cérebro de Phineas Gage. Chama-se lóbulo ou lobo frontal. Só que na época, sabe o que a medicina falava? Que isso aqui era um órgão vestigial. Era um órgão que não tinha serventia nenhuma. Não serve para nada. Phineas Gage sobreviveu, graças a Deus, pelo acidente.
Só que aconteceu uma coisa estranha com Phineas Gage depois disso. Depois que Phineas Gage foi atingido pela barra, aquele homem que era cortês, humilde, que ele era obediente, que era um bom funcionário, não era dado a falar palavrão, ele se transformou totalmente. Ele começou a se tornar uma pessoa rude, uma pessoa que atacava os outros, falava palavrões, bebia, tratava todo mundo mal. Até então a medicina não sabia para que servia o lóbulo frontal. E descobriu que é ali que está o centro das decisões. Ali que está a parte, tanto o julgamento social, que faz a gente fazer as coisas e saber o que é certo e o que é errado, quanto também as emoções. Foi afetado. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para um texto bíblico, mas antes de a gente ler, vamos mais uma vez curvar nossa fronte e vamos falar com Deus? Oremos. Querido Paizinho, amado Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deixou. O Senhor não nos deixou no mundo em trevas, Pai. O Senhor nos deu luz. Que nós possamos, Pai, absorver essa luz e que possamos, Pai, carregar para nossas vidas, Pai, aquilo que nós vamos aprender aqui, Senhor. Que nós possamos praticar, Pai. Que nós possamos ter um desenvolvimento completo, físico, mental e espiritual. São essas bênçãos que nós te pedimos, não por mérito nosso, Pai, mas todos os méritos são de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém, Paizinho. Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio. É um verso conhecido. O pessoal de Israel chama de Shema, esse verso. Deuteronômio 6, Shema é ouve, em hebraico. Então ele diz assim, ó. Vou dar um tempinho para o pessoal encontrar em suas Bíblias. Então ele começa assim lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Agora eu quero que vocês prestem atenção bastante no verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Onde é que é colocado o sinal? Frontal dos olhos e na mão. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém que quer carpinteiro, que é pedreiro, algum serviço assim? Pode? Que utiliza as mãos. Quem aqui trabalha sem utilizar as mãos? Levante a mão quem trabalha sem utilizar as mãos. Todos nós utilizamos as mãos para trabalhar. Então assim, quando ele fala para você atar nas tuas mãos a lei de Deus, que ele está falando ali da amar ao Senhor, amar ao próximo. Quando ele está falando assim para você, tudo que você fizer, o que eu tenho que levar junto? A lei de Deus em tudo que eu fizer. E tudo que eu pensar também. Agora eu quero fazer um exercício bem simples com vocês. Coloque o dedo indicador no frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos. O que você tem aqui? Sobrancelha, a pele, o crânio e por trás do crânio. Pode tirar já. Por trás dessa parte do crânio. Eu vou voltar no slide para vocês verem o que vocês têm. O que vocês têm no frontal entre os olhos? O centro da decisão do cérebro. O lóbulo frontal. Então agora olha só. Deixa só, antes de a gente passar para esse texto aqui. Você nota que Deus pede para você atar um sinal nas tuas mãos e no frontal entre os olhos. Isto é, nas tuas ações, tudo que você fizer, faça sempre de acordo com a lei de Deus, e tudo que você pensar, pense de acordo com a lei de Deus. Você viu só o que aconteceu com Phineas Gage. Ele era uma pessoa boa. Mas como o frontal entre os olhos dele, o lóbulo frontal foi afetado, o que aconteceu com ele? Ele já não tomava mais decisões corretas. Vocês sabem que o inimigo é especialista em perverter a palavra de Deus, não é verdade? Deus fala pra gente lá em Gênesis 2 que ele separou e santificou um dia, certo? E o que o inimigo faz? Ele criou um outro dia.
E Deus fala que para colocar o sinal na mão e nos olhos. E o que o inimigo faz? Agora sim, pode abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse 13, versículo 16. Olha o que o inimigo faz. Lembra onde que Deus colocou a palavra? Onde que era para guardar a lei? Onde é que estaria? Frontal entre os olhos e na mão. Apocalipse 13:16 diz assim. Ele começa a descrever uma besta que emerge da terra, né? A gente sabe, ele tem as bestas. Então ele diz assim lá: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita e na testa. Vocês estão vendo que o inimigo está contrafazendo o sinal que Deus quer colocar? Deus quer colocar a lei na mão e na testa. O que o inimigo vai fazer? O que ele quer fazer? Ele quer colocar o sinal dele na nossa mão direita e na nossa testa. Porque se você não agir conforme a lei de Deus, você está fazendo a vontade do inimigo. Se você não pensar conforme a lei de Deus, você está fazendo a vontade do inimigo também. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Vocês viram o caso de Phineas Gage? Se o cérebro for afetado, você perde o controle e você começa a fazer coisas que não são de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Será que o inimigo conseguiria destruir o nosso cérebro com uma barra de ferro, assim como ele fez com o Phineas Gage? Um por um aqui da igreja? Ele não conseguiria, né? Ia ser difícil, imagina, ia ter que ter muita estrada de ferro para ser construída. Só que ele faz isso. Ele tem feito isso diariamente, a gente não tem percebido. A gente tem livros que foram escritos falando sobre isso, mas eu não vou usar esses livros. Eu vou usar, sabe o quê? Eu vou usar o que o mundo tem falado, o que a ciência tem falado. Porque às vezes o que os nossos livros falam, não, mas é só os livros de vocês. Não, vamos usar então o que o mundo fala sobre como o inimigo tem destruído os nossos cérebros. Açúcar. Não estou falando aqui, se adoça só um pouquinho, se come só um pouquinho de açúcar. A gente está falando de excesso de açúcar. Mas quanto que é excesso de açúcar para você? O que você acha que é excesso de açúcar? Vou falar para vocês que a Organização Mundial de Saúde, o órgão máximo de saúde, diz que o máximo que um ser humano pode consumir por dia, o máximo, são 25 gramas, 2 colheres de sopa rasas, ou 6 colheres de chá. Incluindo as colheres que estão nos biscoitos, pães, bolachas, tudo isso que a gente come. Por que eu digo do açúcar? Olha só que uma revista de nome, acho que todos conhecem essa revista, né? Tá bem grifado lá, ó. Vocês conseguem ler lá, pessoal? Revista Veja. Lá, ó, Revista Veja. Olha o que ela diz ali, ó, na reportagem. Excesso de açúcar pode afetar o cérebro, diz o estudo. Então quer dizer que o inimigo está nos cercando. Está afetando o nosso cérebro. A gente não tem notado. A gente tem feito o quê? Deixa as coisas acontecerem. E o pior, olha só o que diz. Eu destaquei alguns textos dessa revista. O açúcar pode danificar também o cérebro. Será que é só uma barra de ferro para danificar meu cérebro? Eu diariamente, um pouquinho por dia, tenho danificado meu cérebro. E não tenho notado. E com o meu cérebro danificado, eu vou conseguir tomar a melhor decisão? Não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Uma outra reportagem da mesma revista. Consumo de açúcar deve ser controlado assim como o álcool e o tabaco. A gente sabe que bebidas alcoólicas e os cigarros fazem mal para a nossa saúde. O açúcar também. Olha o que a revista diz. Relatório conclui que danos provocados pelo excesso de açúcar são tão graves quanto os causados por bebida alcoólica e cigarro. Mas a gente tem consumido isso sem medidas, dia após dia. E deixado isso entrar na nossa casa e a gente tem comido. A gente tem abusado do açúcar muitas vezes. Essas pesquisas aqui são da Universidade da Califórnia. Não é algo que a Veja simplesmente criou. Foi uma pesquisa séria feita pela UCLA, é chamada a Universidade da Califórnia. Por muitos anos eles têm pesquisado isso. Agora, queria chamar a atenção de vocês para um pedaço da pesquisa lá, ó.
Este problema de saúde, de acordo com o relatório, são semelhantes aos provocados pelo excesso de álcool. Nós sabemos o mal que o álcool faz nas famílias e nas pessoas. Que as pessoas perdem totalmente, elas perdem totalmente a noção das coisas. Elas começam a agir sem pensar. E também ali, ó, assim como existem gorduras boas e más, há calorias boas e ruins. O açúcar, além de calórico, é tóxico. Eu não estou falando para você abolir o açúcar na sua vida. Você não vai conseguir fazer isso. Eu estou falando para você, existem limites para você consumir açúcar. E existem opções mais saudáveis, como mel, melado, demerara. Mas mesmo assim, tudo que é demais faz mal. Olha só a quantidade de açúcar que existe em alguns produtos. O primeiro aqui é uma garrafinha de água, então você não vai ver açúcar. Aqui é um achocolatado, suquinho de caixinha. A Coca-Cola. Vocês estão vendo essa latinha aqui desse refrigerante? Falei o nome, desculpa. Vocês estão vendo a latinha desse refrigerante aqui, ó? Aqui tem 40 gramas de açúcar. Quanto que eu falei que era o máximo por dia? 25. Quase o dobro. Em uma latinha. Quase o dobro. E tem consumido nosso cérebro. Demerara é um tipo de açúcar que ele não é refinado. Desculpa. Isso, é um açúcar amarelo. Ele está entre o cristal e o mascavo. Ele é mais saudável do que o refinado, é mais saudável que o cristal. Terceira pesquisa já, né, da revista Veja. Alimentos que prejudicam o coração também são ruins para o cérebro, aponta o estudo. E aqui a gente entra em gorduras trans, gorduras saturadas também. Aí você vê o que a gente come. Tem afetado o nosso relacionamento com Deus? Tem. Tem afetado as nossas decisões, o que eu vou fazer ou deixar de fazer? Tem afetado, a gente não tem nem percebido. Porque é devagarinho. Vocês já ouviram a história do sapo na chaleira? Todos conhecem aqui a história. Se você deixa o sapo cozinhando devagarinho na chaleira, ele nem percebe. Ele nem percebe. Nós somos o sapo na chaleira. Porque nós temos deixado nosso cérebro ser destruído de pouquinho em pouquinho. Pesquisa conclui que gordura saturada não só aumenta o risco de doença cardíaca, mas também prejudica a função cognitiva. Prejudica a minha capacidade de raciocinar, de pensar e de decidir. Quanto mais a gente consome essas coisas, mais a gente tem deixado o inimigo tomar conta da nossa vida. Mais uma vez, não estou falando para você abolir. Eu estou falando, existem limites para esse tipo de alimento. Agora esse aqui vai bem para os desbravadores que... Vamos ver o que vocês me dizem disso aqui, ó. Assistir filmes de ação pode induzir a ganho de peso. O que a gente falou agora há pouco sobre o que afeta o coração? Sabe o que acontece quando você está assistindo um filme de ação? Acontece o seguinte quando você começa a assistir um filme de ação. Você não pensa, você vê aquela coisa acontecendo e está comendo. A tua capacidade de raciocinar fica deixada de lado. E sabe o que é o pior? Se eu estiver falando uma mentira aqui, vocês podem me corrigir. Agora, na hora. As pessoas quando começam a assistir filme de ação, elas começam a ver, o mocinho vai trair, não sei o quê, eles torcem pro mocinho. A gente tem visto isso. Torce para adultério, para assassinato, para mentira, para engano. Não são só os filmes de ação. A gente vê também isso em novelas. A gente tem visto coisas na nossa televisão, na nossa casa, que não são boas. Que vão contra a lei de Deus e contra a palavra de Deus. E o pior, a gente vem torcendo para essas pessoas, puxa vida, tomara que fulano fique com cicrana. Só que é adultério. E a gente torce para isso. Mais uma pesquisa aqui, ó. Livros e filmes podem afetar a dinâmica do cérebro dos adolescentes. Adolescentes e jovens, né? E mais um destaque. Segundo os cientistas, a literatura afeta o cérebro dos jovens, mas eles ainda não sabem como, exatamente como. A leitura afeta o cérebro do jovem? Afeta. E o que ele lê vai afetar o cérebro dele. Se for uma coisa boa, vai ser pro bem. Se for uma coisa ruim, vai ser pro mal. Quantas vezes nós temos visto já as pessoas, elas leem ou assistem alguma coisa que não é bom, e depois saem imitando os atos por aí. E olha lá, ó. As mentes dos adolescentes são mais suscetíveis a influências do que a dos adultos. Tanto a partir de outras pessoas e experiências, como a partir de livros,
filmes e música. Desbravadores, o que nós temos ouvido por aí? Quais são as músicas que estão no nosso celular? Quais são os livros que estão na cabeceira de nossas camas? Ou às vezes agora no celular, né, o livro. O que eu tenho assistido no meu computador, na TV? Que sites eu tenho acessado? A internet faz mal para o cérebro? Será que a internet faz mal para o cérebro também? A internet é... Como você utiliza a internet? Eu vou dar um testemunho para vocês também, irmão. Antes de entrar na igreja, eu era viciado em internet. Viciado em jogos eletrônicos. E viciado em café. Antes de entrar na igreja. Eu passava, às vezes, madrugadas jogando. Madrugadas eu passava jogando online. Eu queria ser sempre o primeiro, mais forte, buscar mais coisas e tal. Até que um dia eu fiquei 3 dias sem dormir, só jogando. E tive um ataque. Tive uma convulsão. A minha mãe, ela ficou desesperada. Na época. Eu, graças a Deus, abandonei isso. Mas eu fiquei com algumas sequelas. Os meus olhos eram bons antes. Eu conseguia enxergar bem de longe. Hoje, sem os meus óculos, eu não enxergo de longe. Isso é por causa do excesso de internet. Que eu ficava muito na frente do computador. E eu tive por muito tempo queimação no estômago, gastrite. Eu morei com meu irmão, ele lembra disso. Meu irmão tá aqui, né? Eu vivia com queimação no estômago. Por causa do excesso de café. O café faz mal, a cafeína faz mal, ataca o nosso estômago e destrói o cérebro também. E graças a Deus, pelo menos Deus me tirou. Eu não tenho mais problema de gastrite, queimação no estômago. Mas os meus olhos nunca mais vão ser os mesmos. Somente quando Jesus voltar, eles serão transformados. Olha só o destaque que eu faço aqui nesse texto. Um grupo cada vez maior de pesquisadores acha que estamos nos tornando mais distraídos e mais burros por causa do uso excessivo de aparelhos digitais. Nós temos visto pessoas por aí. Esses tempos atrás um rapaz caiu dentro do lago do Barigui. O que ele estava fazendo? Estava jogando no celular. Será que nós temos nos deixado levar por causa de um aparelhinho desse tamanho aqui tem nos vencido? Ou quem sabe desse tamanho, uma tela desse tamanho, um computador desse tamanho, um tablet? Será que nós temos utilizado a internet para ser uma bênção ou uma maldição na nossa vida? É você que decide. O que você vai acessar? O que você vai ler na internet? O que você vai fazer? Você é quem decide. Só que lembre-se, quanto mais você destrói teu cérebro, mais difícil fica para você tomar conta das decisões que você vai fazer. Mais difícil fica de raciocinar. Desbravadores, vocês conhecem esse triângulo? Vocês lembram meio que significam essas cores? Vermelho, sangue de Cristo, branco, a pureza, o azul, a excelência, o azul, a lealdade e o dourado, amarelo, a excelência. Só que ele tem mais símbolos também ali. Ele é um triângulo. Vocês lembram o que significa o triângulo? O Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Mas tem mais uma coisa, que é o crescimento que o clube proporciona a vocês, desbravadores, a nós todos. Ele proporciona um crescimento físico, mental e espiritual. Se eu tirar um tripé, um dos pés, ele vai se sustentar? Se a gente não desenvolver o mental, se a gente deixar o nosso cérebro ser afetado por coisas, você nunca será um desbravador completo. Você nunca vai conseguir ter um físico e um espiritual bom também. Nós precisamos nos desenvolver por completo. Ser desbravadores por completo. Queria que vocês abrissem o livro de vocês no livro de Filipenses 4. O livro de Filipenses 4, o versículo 8 é muito conhecido por todos. E ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No que nós devemos pensar? Coisas boas,
Coisas que façam bem, não só para nós, mas para o próximo também. Coisas que têm boa fama. Se não tem uma boa fama, não é pra gente. Só que o versículo não para aí, o texto não para aí. E o versículo 9 de Filipenses diz assim: o que também aprendeste, e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente tem que imitar os atos de Paulo, os atos de Cristo. E temos que pensar assim conforme ele nos pede também. Lembre-se, hoje talvez você tenha o domínio sobre a sua mente, você consiga pensar aquilo que você quer. Mas se a gente abusar de coisas que afetam o nosso cérebro, a gente não vai conseguir raciocinar. E o inimigo vai vencer. E ele vai conseguir colocar a marca dele na nossa testa e na nossa mão. Porque ele vai tomar controle dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Antes da gente encerrar, gostaria de lembrar vocês, irmãos. Phineas Gage, ele acabou falecendo em 1866. Nós ainda temos as nossas faculdades mentais. Nós ainda podemos fazer a vontade de Deus. Nós ainda hoje podemos escolher: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero proteger o meu cérebro para que ele não seja afetado. Eu quero proteger a minha mente, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade. Senhor, a gente ainda pode, nós ainda podemos tomar as melhores decisões. Mas o inimigo está nos cercando de coisas que nos fazem mal. Coisas que destroem nosso cérebro e nossa mente. Agora é escolha de vocês. Se vocês querem se livrar disso e querem ter a mente de vocês clara para falar com Deus, para poder ouvir a voz de Deus, ou se vocês querem continuar com os prazeres desse mundo. Hoje ainda nós podemos escolher. Que bom que você escolheu o lado de Deus. Com a nossa frente agora, vamos orar a Deus, vamos pedir para Ele para nos ajudar a vencer essas batalhas. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar do inimigo ser astuto, Pai, e usar estratégias para nos destruir, Senhor, o Senhor não nos deixou na escuridão. O Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor. E o Senhor nos ajudou, Pai, na natureza a buscar as Tuas verdades também, Pai, e na Tua palavra. Faz o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, por favor, a que nós não percamos, Pai, as nossas decisões, nosso poder de decisão, Senhor. O nosso livre-arbítrio. O inimigo quer tirar ele de nós, Senhor. E ele utiliza de tudo, desde alimentos, Pai, a livros, filmes, tudo que ele puder ele vai utilizar para nos tirar do reino dos céus. Não permita, Senhor. Nos ajude, por favor. Paizinho, guia-nos agora também em segurança, Senhor, para que nós possamos chegar em nossos lares e estar com nossos familiares, Senhor, fazendo a Tua vontade. São essas as bênçãos que nós te pedimos, Senhor, nos méritos de Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz. Ele morreu por cada um de nós, Pai. Sabendo, Pai, tudo que nós faríamos, mesmo assim Ele decidiu nascer como ser humano, sofrer, ser crucificado e morrer por nós. Amém, Senhor.